Deixa eu só abrir aqui minha pauta que perdi aqui. Frei Davi Maria nasceu em Itapipoca, no Ceará, em 24 de março de 1992. Vestiu o hábito carmelita aos 30 de janeiro de 2016. Fez sua primeira profissão aos 21 de janeiro de 2017. É graduado em filosofia e membro do Instituto de Espiritualidade Tito Brandsma, IEBT. Antes de ser carmelita, ele também foi capuchinho, os frades capuchinhos. Já morou em 2014 em João Pessoa, passou também pelos conventos em 2015 de Goiânia, em Pernambuco, em 2016 São Cristóvão, em Sergipe, 2017 a 2020 Camusim, onde ele está atualmente. Frei Davi, também a palestra dele de hoje é sobre a Virgem Maria, Santa, e também segundo a frase de Santa Teresa dos Andes, que diz assim: pede à Santíssima Virgem que seja teu guia, o farol que brilhe no meio das trevas da tua vida. Essa é a palestra do Frei Davi, eu vou passar para ele, mas quero agradecer desde já a sua disponibilidade, Frei, e também agradecer a Giovanni, que iria fazer essa palestra, mas infelizmente não pôde. Mas agradecer e rezar por Giovanni para que esteja bem de saúde. Frei Davi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Precisa colocar fone ou tá bom assim mesmo? Está ótimo. Tá bom? Deixa eu ver só também no comentário se o pessoal fala alguma coisa aí. Certo. Mas para mim tá bom aqui, eu tô ouvindo bem. Tá. Eu Vou tô sair aqui aqui meio da tela. frustrado porque eu queria que mostrasse um pouquinho daqui da Santa, mas tá cortando um pouco a cabeça dela. Certo. Tentei afastar aqui um pouco esta mesa. Vamos ver aqui se dá. Pelo menos para mostrar um pouquinho mais ela. Pronto. O pessoal já falou aqui nos comentários que está ótimo o som, viu? Vou sair, o senhor tem até as 9h50. Eu não gosto de controlar seu tempo, não, mas você já sabe. Não é, João. Vou saindo aqui, tchau. Tchau, tchau. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, carmelitas descalços, os confrades, não sei se tem alguma monja também que está nos acompanhando agora, se não, depois as monjas que vêm, sintam-se abraçadas também pela minha saudação, e saúdo também a outras pessoas que não fazem parte da família do Carmelo, mas que estão aqui atraídos pelo ideal carmelita ou por Santa Teresa de Jesus de los Andes. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre Nossa Senhora na vida de Santa Teresa dos Andes. Como o João falou, eu costumo dizer que eu sou cearense de nascimento e paraibano de coração. E aqui eu estendo também minha saudação como eu sempre costumo chamar carinhosamente, aos meus meninos e às minhas meninas da OCDS de João Pessoa, né? Eles que estão levando com tanto zelo, com tanto entusiasmo, com tanto amor, esse congresso. Evidentemente que tem outras pessoas, claro, que estão aí ajudando no congresso, mas por ser João Pessoa a sede do congresso, então eles se dedicaram a ir atrás, a correr, a arrumar as coisas, a organizar. Infelizmente, por conta desta pandemia, esse congresso está sendo online, né? Eu não sei se, de fato, não sei se infelizmente ou se felizmente. Infelizmente porque não podemos nos ver pessoalmente como desejaríamos, né? Como queríamos se tivéssemos lá em João Pessoa. Mas também, infelizmente, porque por ser online, né, muitas pessoas estão tendo acesso ao congresso do que se ele fosse apenas presencial. Mas em tudo somos chamados a ver a graça de Nosso Senhor, que tudo conduz e que tudo encaminha para o nosso bem. Ontem
vocês tiveram duas colocações que para mim foram mais do que conferências, mais do que uma palestra, para mim foi um momento de oração. A primeira com o Douglas, da UCDS de João Pessoa, que foi sobre a Eucaristia na vida de Teresa dos Andes, e a segunda sobre a oração com Frei Luciano, também em Teresa dos Andes. Para mim, essas palestras foram mais um momento orante do que um momento de partilhar algum conhecimento sobre Santa Teresa de Jesus de Los Andes. Então, por que eu digo isso? Porque para nós carmelitas, a oração não é um simples balbuciar de palavras, mas é um ato interior de um coração apaixonado que ama o seu Deus. Foram momentos muito bons e eu peço ao Nosso Senhor que nos conceda esta graça de que agora, nesse momento, nesse dia de hoje também, durante o dia inteiro, nós possamos continuar com o mesmo espírito de oração que estávamos ontem. Eu sei que vocês acabaram de rezar, mas vamos rezar mais um pouco também, pedir à Virgem Santíssima, nossa mãe, já que iremos falar um pouco sobre ela, e ao Espírito Santo, sem ele nada fazemos, que ilumine os nossos corações, que abra as nossas mentes e nos conceda a graça de mergulharmos no amor de Deus presente na vida, no coração e nos ensinamentos de nossa irmã Santa Teresa de Jesus de Los Andes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês rezam assim comigo, aí nas casas de vocês. Eu vou dizendo e vocês vão repetindo. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao verdadeiro caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, olhai por mim. Com Jesus, abençoai-me. De todo mal, de toda ilusão, de todo perigo, protegei-me. Amém. Flor do Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, Virgem fecunda e singular, Mãe afável, mas sempre virgem. Aos carmelitas, sede propícia, ó estrela do mar. Amém. Pois bem, me foi confiado para falar sobre Nossa Senhora na vida de Teresa de Jesus de Los Andes. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu não sou especialista em Mariologia, apesar de gostar muito dos estudos sobre Nossa Senhora, e também não sou doutor em Teresa de Jesus de Los Andes. Eu gostaria de fazer esta colocação, esse momento de oração, dizendo duas coisas. Eu sou um filho de Maria, sou frade carmelita, um filho de Maria Santíssima e um irmão de Santa Teresa de Jesus de Los Andes. É assim que eu gostaria que esse momento fosse levado para frente. Por que eu digo isso? Porque quando a gente é filho, a gente tem mais intimidade para falar da mãe da gente. A mesma coisa acontece quando a gente é irmão. E eu tanto sou filho da Virgem, como sou irmão de Teresa dos Andes. Então, nessa familiaridade e nesta irmandade, é que eu gostaria de pontuar algumas coisas para vocês. Desde já peço também perdão a vocês por algum erro, por alguma coisa errada que eu disser. Eu peço que levem em consideração as minhas fragilidades, a minha pequenez. E também, meus irmãos, eu sempre costumo dizer, ó, João Pessoa sabe disso, e agora eu vou relembrar. Né? Os santos do Carmelo, eles são muito profundos. E eu acho que não é muito bom se dizer especialista em algum santo do Carmelo, porque nós só conheceremos os santos carmelitas na sua profundidade quando chegarmos no céu. Então, aquilo que eu vou dizer sobre Nossa Senhora em Teresa de Los Andes é apenas uma gotinha na frente de um oceano inteiro daquilo que ela foi, daquilo que ela viveu. Peço também a vocês que rezem sempre por este confrade aqui. Eu preciso das orações de vocês
e eu trago todos vocês, aqueles que conheço e aqueles que não conheço, dentro do meu coração. Mas vamos lá. Nós temos um frade aqui na nossa província, Frei Geraldo Araújo, um homem muito santo, que chama Santa Teresa de Jesus de los Andes de a caçulinha de Nossa Senhora. Mas por que ele chama ela de caçulinha de Nossa Senhora? Pelo simples fato de que ela foi a carmelita mais jovem até agora. Tivemos Terezinha entrou com 15 anos, mas faleceu com 24, né? Mas Teresa de los Andes faleceu com 20 anos, parece-me que 20 anos incompletos, e poucos meses no convento, 11 meses no convento, não chegou a ser um ano direito. E professor em arquivo de morte. Então, por isso que Frei Geraldo Araújo costuma chamar Teresa dos Andes de a caçula de Nossa Senhora. Mas essa caçula da Virgem Maria é tão profunda como se fosse a filha mais velha dela. E a frase que colocaram, retirada da obra de Teresa dos Andes, para guiar, para permear esse nosso momento foi: pede à Santíssima Virgem que seja o teu guia, o teu farol, que brilhe nas trevas da tua vida. Nós vamos desenvolver a nossa conversa, o nosso momento de oração, sobre 3 pontos. Veremos o Carmelo como uma escola mariana, a Virgem Maria na presença de Teresa dos Andes, e, por último, eu deixo uma pergunta para todos nós que somos carmelitas. Todos nós. Também para aqueles que não são, mas de modo especial para nós que somos carmelitas. Então, vamos lá. O Carmelo, meus irmãos, minhas irmãs, é uma ordem que nasce lá no século XII, portanto, uma ordem mendicante, que nasce vizinho ali a São Francisco, a São Domingos, e é uma ordem que nasce lá na Palestina, no Monte Carmelo. Inicialmente, quando os eremitas se reúnem lá no Monte Carmelo, eles se reúnem em torno de uma capela dedicada a Nossa Senhora, que eles chamam de Santa Maria do Monte Carmelo. Esse fato inicial de a ordem ter nascido ao redor de uma capela dedicada à Virgem Maria é toda a presença de Nossa Senhora dentro da espiritualidade e da ordem do Carmo. Desde o começo, desde as origens, a Virgem Maria sempre foi sentida, sempre se fez presente no Carmelo, tanto na antiga observância, como nas diversas reformas que foram sendo feitas. Inclusive, a reforma de Santa Teresa não deixou, aliás, de Santa Teresa e São João da Cruz, perdão, não deixou nem um instante de ressaltar o papel, a importância e a presença da Virgem Santíssima, como a mãe amorosa, a mãe que cuida, como a mestra que nos instrui no discipulado do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Carmelo, ele pode ser chamado de escola mariana, pois possui uma pedagogia marcantemente mariana. Pedagogia, todos nós sabemos, é um modo de ensino, ensinar. E no Carmelo nós aprendemos da Virgem Maria, ela nos ensina como seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um carmelita que foi teólogo conciliar, chamado Bartolomeu Chiberta, um catalão, que dizia que a vocação carmelita, ela nos faz a menina dos olhos da Virgem Maria. E nem em todos os lugares essa citação é tão conhecida. Então, a menina dos olhos de Maria é a íris dos nossos olhos. Quando ele diz isso, ele quer falar da preciosidade que é a nossa vocação para Nossa Senhora. Para Nossa Senhora. Então, não se deve admitir no Carmelo uma vida medíocre. Por que não se deve admitir que um carmelita seja medíocre na sua vida espiritual? Porque ele está numa ordem
dedicada à Mãe de Deus. Ela é o seu modelo de seguimento do Senhor. E a razão, uma das, se não a principal razão desta ordem existir, é nos levar à plena comunhão com Jesus Cristo. Gabriel de Santa Maria Madalena, um frade carmelita descalço, o autor do Intimidade Divina e de tantos estudos sobre Santa Teresa de Jesus, sobre São João da Cruz e sobre a mística, ele diz que a ascética do Carmelo é exigente porque o Carmelo tem como dever nos levar à comunhão com o Senhor. Portanto, é que não devemos levar uma vida medíocre, uma vida sem compromisso com o espiritual, uma vida desconectada do céu. Isso não se deve admitir de um carmelita ou de uma carmelita. Porque no Carmelo nós somos introduzidos na materna pedagogia da Virgem Santíssima, que nos leva a sermos geradores de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro, porque nos encontraram. Diz o beato Tito Brandsma que nós devemos ser outras Marias para sermos geradores e geradoras de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. O Carmelo, meus irmãos e minhas irmãs, é a escola da Virgem Santíssima. Aqueles que aqui chegam devem vir sedentos de Deus. E esta sede de Deus deve ser tão profunda, que o leve com que ele mergulhe por inteiro no amor de Deus. E ao mergulhar no amor de Deus, ele saia pelo mundo anunciando esse amor, mostrando esse amor por meio da nossa rica e bela espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade tão linda e tão profunda, até mesmo aqueles que não se dizem cristãos católicos gostam da nossa espiritualidade. O Thomas Merton dizia que não há um só membro da igreja que não deva algo ao Carmelo. O padre Antônio Vieira dizia que o silêncio dos cartuchos é inspirado no silêncio dos carmelitas. E daí por diante, se fôssemos citar tudo, nós iríamos bem longe. Então, a espiritualidade do Carmelo é uma espiritualidade mariana. E dizia um carmelita do século XVII chamado Miguel de Santo Agostinho que no Carmelo ninguém pode ser santo e bom sem nutrir um especial carinho e amor pela Mãe de Deus. Sem nutrir um especial carinho e amor pela Mãe de Deus, é impossível ser carmelita. Meus irmãos, agora nos encontramos, e minhas irmãs, perdão, com Teresa de Jesus de los Andes. A gente chama Teresa dos Andes apenas para diferenciar um pouco de Santa Teresa de Jesus, a Santa Reformadora do Carmelo, que podemos chamar também de Santa Teresa de Ávila. Eu prefiro chamá-la de Santa Teresa de Jesus. Por quê? Porque foi assim que ela se definiu. Teresa de Jesus. Mas é claro que podemos chamar também de Santa Teresa de Ávila, porque ela vem da cidade de Ávila. Mas Teresa de Jesus de los Andes é uma santa que se caracteriza no amor à Nossa Senhora sobre 3 pontos que nós iremos discorrer agora, que é a intimidade com a Virgem Maria, modelo e guia, e por último nós podemos dizer também que ela tem Nossa Senhora como sua confessora. Mas vamos lá. A intimidade mariana de Teresa de los Andes com a Virgem Santíssima. Desde criança, ela tem um grande amor por Nossa Senhora. Ela vê o seu avô rezando o terço, ela ia às missas, celebrava-se também o mês de maio com muito amor, com muito entusiasmo, na região dela e na casa dela. Ela nasce, ela se cria ali num ambiente profundamente mariano.
essa marianidade de Teresa de Los Andes faz me relembrar, esse amor que ela tinha desde criança por Nossa Senhora faz me relembrar o carinho que Santa Teresa de Jesus tinha por Nossa Senhora. Nós sabemos que quando a mãe de Teresa de Jesus morre, falece, Santa Teresa se agarra com Nossa Senhora e pede que, desde aquele momento em diante, Nossa Senhora seja a mãe dela, Nossa Senhora cuide dela. Isso acontece na vida de Teresa de Jesus, acontece na vida de tantos e tantos santos, também na nossa vida, e acontece também na vida de Teresa de Los Andes. Santa Teresa de Los Andes, ela diz nas suas obras, nos seus escritos, o seguinte: quem pôs na minha alma a semente da vocação foi a Virgem Santíssima. Olha que lindo. A Virgem Santíssima pôs na alma dela, no coração dela, a semente da vocação ao Carmelo. Esta terra mãe jamais foi invocada em vão por seus filhos. Ela amou-me e, não encontrando outro tesouro maior para me dar prova singular de sua proteção, deu-me o fruto bendito de suas entranhas, o seu divino Filho. Que mais ela poderia me dar? Então, veja o que Teresa de Los Andes diz. Ela diz que a Virgem Santíssima a ama de tal modo e numa profundidade tão grande que a ela dá Nossa Senhora. Perdão, ela dá o seu divino Filho, Jesus Cristo. O fato da Virgem Santíssima gerar Jesus no coração de Teresa de Los Andes é a prova, segundo a própria Teresa de Los Andes, do carinho e do amor, da proteção que a Virgem Santíssima tinha para com ela. E aqui nós podemos dizer com toda segurança, sem ter medo de errar, que Nossa Senhora faz a mesma coisa conosco e com a humanidade inteira. Ela gera o Cristo Jesus no nosso coração. Ela faz com que o Senhor nasça dentro do nosso coração. Tome conta de toda a nossa vida. Basta que nós queiramos. Teresa de Los Andes foi o que foi porque deixou a graça de Deus guiá-la. Porque não colocou obstáculo à ação do Espírito Santo. Assim deve ser cada um de nós. Se não colocarmos obstáculo à ação do Espírito Santo, a graça de Deus acontece. Mas se colocarmos, então, me desculpa, mas a espiritualidade do Carmelo não vai muito longe, não. Não faz muito efeito, não. É preciso se abrir à ação do Espírito Santo, como Teresa de Los Andes se abriu, reconhecendo o amor de Nossa Senhora no coração dela, ao gerar dentro dela o Cristo Jesus, seu divino amado e seu Salvador. Ela tem uma devoção que marca muito a vida dela e a vida daqueles que a rodeiam, daqueles que estão perto dela. Ela tem um carinho muito grande pelo título de Nossa Senhora de Mater Admirabilis, Mãe Admirável. Tão grande era, né, o carinho que ela tinha por esse título, por esse nome da Virgem Maria, que suas colegas no colégio chamam ela de Mater Admirabilis, né, chamam ela de Mãe Admirável, né, para mostrar com isso, né, como esse título era forte na vida de Teresa de Jesus de Los Andes. Teresa de Jesus de Los Andes sabe que quanto mais ela se aproxima do Senhor Jesus, mais ela se aproxima da mãe de Jesus. E também é o contrário. Quanto mais ela se aproxima de Jesus, de Maria, mais ela se aproxima de Jesus. Porque não há muita diferença do coração de Jesus para o coração de Maria. Os dois acabam sendo um só. Eu peço perdão se eu estiver dizendo algum erro, mas porque o coração da mãe e o coração do filho são tão parecidos, são tão na vontade e na graça. Perdão? Pensei que a internet aqui tinha falhado. E
será aos 15 anos Maria. A sua promessa, ao seu voto de castidade. Ela é a testemunha da consagração inteira ao Senhor Jesus. A todos juntos, no mesmo lugar, numa mesma sala, poderíamos perguntar. Eu acho que ninguém levantaria a mão. Todos nós sentimos a presença de Nossa Senhora, o amor de Nossa Senhora, que vem ao nosso encontro, que não olha para nossas fraquezas, mas que olha para o nosso desejo de crescermos em comunhão com o Senhor Jesus. Disseram aqui que tinha travado. Por favor, alguém me confirma se agora se já voltou ao normal? Tá, está ok. Pronto, obrigado. Obrigado. Agora nós partimos para o segundo ponto. Nós vimos a intimidade que Teresa de Los Andes tinha com Nossa Senhora. Agora nós vemos Nossa Senhora como modelo e guia de Teresa de Los Andes. Um carmelita do século passado chamado Giovanni Brenninger, ele dizia que Maria é o mais perfeito e acabado modelo de um carmelita. Nela, um carmelita encontra a sua vocação levada à plenitude. E Teresa de Los Andes tem Nossa Senhora por guia, e nós sabemos isso pela própria boca de Teresa de Los Andes. Teresa de Los Andes mesmo vai dizer que Maria, meu espelho há de ser Maria, visto que sou sua filha, devo me parecer com ela, e assim parecerei com Jesus. A Santíssima Virgem é o mais perfeito modelo do nosso sexo feminino. E nós poderíamos dizer também para nós homens, é o mais perfeito modelo de seguimento ao Senhor para nós homens. Não viveu ela sempre em contínua oração, no silêncio, no escondimento e no esquecimento daquilo que era da terra? Quando você sofrer, olhe sua dor. Não há dor que se assemelhe à dor da Mãe de Deus no Calvário. Então, veja bem, ela tem a Virgem Santíssima como seu espelho. Mas por causa de quê? Por causa de Jesus. Nossa Senhora é o espelho de Teresa de Los Andes, onde ela se olha e se percebe as características que ela tem de Cristo Jesus. Então, Teresa de Los Andes tem a Virgem como modelo, porque a Virgem gera o Senhor, sim, mas também porque a Virgem é aquela que escuta a palavra e coloca esta palavra em prática. A Virgem é aquela que vive para o Senhor noite e dia. E é guia, porque é mãe. Ninguém melhor pode guiar o filho do que a própria mãe. A mãe guia o seu filho, porque sabe por onde o filho deve andar, sabe que passos o filho deve dar. E guia melhor para o céu, meus irmãos, nós não vamos encontrar, não. Não vamos. Encontraremos outros guias perfeitos. Mas igual a Mãe de Deus, me desculpa, mas não tem. E Teresa de Los Andes percebeu isso. E por ter percebido isso, ela mergulha por inteiro no coração de Nossa Senhora. E faz da Virgem Santíssima o seu espelho. Porque ela sabe que Nossa Senhora gera Cristo
no coração dela. Assim, Maria se torna, para Teresa de Los Andes, a ponte que a leva para o Senhor Jesus. Maria é a porta, é a ponte que liga Teresa a Jesus. E o fato de amar Nossa Senhora, em Teresa de Los Andes, de modo algum, a afasta do Senhor. É o contrário. É o contrário. Faz com que ela ame mais ainda o Senhor. Porque Teresa de Los Andes agora ama o Senhor não com seu próprio amor, mas com o amor da mãe, que se faz presente na sua vida. E fazendo-se presente na sua vida, ela não tem uma outra atitude, a não ser a mesma atitude de Nossa Senhora. Viver para o Senhor, viver para Jesus Cristo. O terceiro ponto, né? É a intimidade de Maria, Maria modelo e guia, Maria sua confessora. Parece estranho, né? A gente tratar Nossa Senhora por confessora, né? Geralmente confessor é aquele que confessa a fé ou o padre que nos ouve em confissão. Mas chamamos de Maria, confessora de Teresa de Los Andes, pelo fato de que Teresa de Los Andes tudo confiava a Nossa Senhora. Tudo dizia para esta mãe. Nada ela escondia desta mãe santíssima. E ela mesma vai dizer. Ela mesma diz. Vejamos. Tudo eu contava à minha mãe. Nada lhe escondia. Nada lhe escondia. Tudo ela falava. E aí fica uma reflexão para a gente também. Nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas. E nós? Será que nós estamos contando tudo para a nossa mãezinha santíssima? Mas contar sem colocar máscara. Né? Nós estamos agora, por conta desta pandemia, colocando as máscaras para nos proteger. Mas diante de Nossa Senhora nós devemos tirar nossas máscaras. Diante de Nossa Senhora nós precisamos tirar toda a nossa pintura. Todas as nossas capas. Toda a nossa maquiagem. Devemos nos apresentar do jeito que somos. Porque é assim que a Mãe de Deus nos ama. Com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Ela não ama os nossos pecados. Mas nos ama. Com que nós vivamos para o Senhor. Como ela, como a Mãe de Deus viveu. Por isso, Teresa de Los Alguém me confirma? Voltou? Pronto, obrigado. Me perdoe, meus irmãos, por esta internet ficar caindo direto. Esse era, de fato, o meu medo. Santa Teresa de Los Andes nos dê a graça que não caia mais, não é? Mas, pois bem, vamos lá. Teresa de Los Andes lança sobre a Senhora todas as suas preocupações. Nós vemos na Bíblia, lança sobre o Senhor todas as suas preocupações. Ela faz isso com Nossa Senhora.
ela lança sobre Nossa Senhora suas preocupações. Apresenta à Virgem Santíssima aquilo que ela é, aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja naquele momento, para, se for vontade de Deus, ser atendido. Não reserva nada para si. Tudo ela entrega à sua Mãe Santíssima. Então, sua relação com Maria é filial. Ela é Maria Santíssima. Dentro do Carmelo, ela encontra um ambiente propício para viver o seu amor à Mãe de Deus. Da forma mais plena que tinha, pela consagração, pelos seus votos, pela vida e pela espiritualidade e mística mariana do Carmelo. Por último, eu deixo uma interrogação, uma perguntinha. E nós? Como nós vivemos a nossa espiritualidade mariana? A espiritualidade mariana de nossa ordem. Com todo o respeito aos diversos grupos e espiritualidades que tem na igreja, por favor, não se sintam ofendidos. Mas nós, carmelitas, temos uma espiritualidade mariana muito grande. Nós não precisamos pegar a espiritualidade mariana de ninguém. Nós temos na nossa ordem. Nós temos na nossa ordem uma espiritualidade que nos leva a mergulhar na maternidade de Maria Santíssima. E como fruto, nós nos assemelhamos ao Senhor. Nós temos uma espiritualidade muito bonita. Mas o que é que nós fazemos com essa espiritualidade? É uma pergunta que nós podemos nos fazer. O que nós fazemos com ela? De que modo nós estamos vivendo? De que modo nós estamos transmitindo esta espiritualidade para todas as pessoas por quem se encontram conosco? Eu achei bonito que Frei Luciano ontem dizia uma frase que muito me marcou. Ele dizia assim: uma carmelita deve exalar a oração. Olha que coisa linda. Uma carmelita deve exalar a oração. E aqui eu parafraseio ele apenas trocando o final da palavra. Um carmelita ou uma carmelita deve exalar Nossa Senhora. Quando se olhava para Teresa de Los Andes, parece que não se via Teresa de Los Andes, mas se via a Virgem Santíssima nela. Parece que não se ouvia Teresa de Los Andes, se ouvia Nossa Senhora nela. Se sentia Nossa Senhora tão presente na vida dela. Por quê? Porque ela se abre por inteiro à graça de Deus. Não reserva nada para si, mas se dá por completo. Se entrega por inteiro. E assim deve ser também nós. Assim deve ser também a gente. Frei Patrício, ele coloca nesse livrinho aqui, com certeza vocês têm, O Mundo é o Meu Carmelo, um livrinho maravilhoso. Na página 36, justamente no meio do livro, no segundo parágrafo, ele diz assim: o carmelita descalço secular, e eu diria todos os carmelitas, frades e monjas, deve nutrir uma profunda devoção e amor à Nossa Senhora. Ela que é modelo acabado do discípulo de Jesus. A primeira mulher a ser evangelizada e evangelizadora. Na Virgem Maria, deve se espelhar para viver no cotidiano a intensa vida espiritual e a constante presença de Deus. De infundir uma autêntica devoção ao escapulário como sinal da pertença de Maria, e da consagração ao seu serviço. Olha que coisa linda. Interessante que Frei Patrício, ele coloca aqui que a Virgem Maria na Virgem Maria nós devemos nos espelhar para vivermos o cotidiano espiritual de nossa vida e para vivermos na constante presença de Deus. Isso parece muito com o que Teresa de Los Andes diz.
né? E se espelhar em Nossa Senhora. Não só por se espelhar porque é bonito o amor à Virgem Santíssima, mas porque é esta mãe que nos conduz ao Senhor. É esta mãe que nos leva até nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma ordem que tem como razão de ser e de existir a amizade com o Senhor. E o amor a Nossa Senhora é um meio, é um caminho para se chegar a esta amizade de forma plena. Maria, nossa Mãezinha Santíssima, deseja nos conduzir ao centro do castelo, a última morada, a morada com o nosso amado. Ela nos quer homens e mulheres totalmente espirituais. Homens e mulheres mais do céu do que da terra. E aqui eu diria também, ela nos quer homens e mulheres totalmente espirituais e totalmente humanos. Não nos esqueçamos que uma autêntica espiritualidade, que a espiritualidade do Carmelo entra nesse ponto, é uma espiritualidade que une o espiritual e o humano. Os dois não têm separação. Os dois estão intrinsecamente unidos. Porque o espiritual é vivido no humano. O espiritual influencia o modo humano de ser, de agir. E o nosso humano é levado à divindade pelo espiritual, pela vida espiritual da nossa ordem. Nós poderíamos falar também uma palavrinha que eu gosto muito, chamada pericorese, a palavra grega, que é usada muito para definir alguma coisa da Santíssima Trindade, né, o movimento da Trindade. Né? Peri significa movimento, e corese significa dança de amor, dança alegre. E nós, carmelitas, podemos falar de uma pericorese mariana, de uma marianidade, de uma mariologia que mova a nossa vida, que mova o nosso espírito, os nossos atos, os nossos pensamentos, que transforme a nossa vida num louvor de glória. Como Elizabeth da Trindade, outra carmelita que eu amo, que gosto muito, minha grande amiga. Basta que nós queiramos, basta que nós desejemos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, carmelitas, temos uma rica espiritualidade mariana. Esta espiritualidade precisa ser renovada. E o caminho para a renovação dessa espiritualidade é o nosso coração. A nossa espiritualidade carmelita, ela precisa sair do mais profundo do nosso coração. Senão, será apenas palavras muito bonitas. Veja o que Teresa de Los Andes fala. Que coisa linda. Mas por que é bonito o que ela fala? Porque primeiro ela viveu. Ela viveu. Viveu no seu interior, no seu coração e na sua mente. E viveu no seu exterior, nos seus atos, as pessoas com quem ela convivia, que estavam ali com ela. Assim devemos ser também nós. Sermos tão imbuídos, tão plenos da presença dessa Mãe Santíssima, que aqueles que olharem para nós, vejam Nossa Senhora, o que nos escutarem, escutem Nossa Senhora. E as pessoas que chegarem perto de nós, não sintam a nossa presença, mas sintam a presença da Virgem Maria. E sentindo a presença dela, da Virgem, sentirão a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Santíssima nos conceda esta graça. E que Santa Teresa de Jesus de Los Andes, a caçulinha de Nossa Senhora, nos ajude no caminho de subida ao monte. Nos ensine a amar a Virgem Santíssima. E que Santa Teresa de Jesus de Los Andes e todos os santos do Carmelo, que são muitos, graças a Deus, canonizados e não canonizados, nos ajude a, durante este tempo de pandemia, esse período de isolamento social que estamos obrigados a conviver, a assumir para o nosso bem e o bem também do nosso próximo. Que ela nos ajude a usarmos deste tempo para crescermos espiritualmente.
no amor, na fraternidade, na comunhão com Deus, mas também na comunhão com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, me deram 40 minutos, falta 1 minuto para completar 40 minutos. Foi muito sacrifício para poder resumir, porque a espiritualidade mariana do Carmelo é muito profunda. Mais uma vez, eu peço perdão se cometi algum erro, por favor, não leve em consideração os meus erros. Agradeço de todo o coração esse pedido que me foi feito para falar para vocês sobre Nossa Senhora na vida e nos escritos de nossa irmãzinha Teresa de Jesus de Los Andes. Que Deus e a Virgem Santíssima abençoe a cada um de vocês, os ilumine, os guarde, os proteja e faça com que vocês se tornem santos, como Teresa de Jesus se tornou. O caminho é só um, não tem segredo. Se abrir a ação do Espírito Santo. Se nós nos abrirmos a ação dele, a graça entra. Assim foi Teresa de Jesus, João da Cruz, Teresinha, Tito, Teresa de Los Andes e tantos outros santos e santas do Carmelo, do passado, do presente e com certeza serão também do futuro. Deus e alegria infinita, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquemos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se agora vai ser feita alguma pergunta,